A próxima história que vos vamos contar revela uma desavença familiar e também a tentativa da parte de um avô de tornar conviver com o seu neto. Uma discussão terá disputado uma desavença tão forte que o avô, ou os avós, no caso, deixaram de poder estar junto de uma criança há mais de 1 ano e meio. Quando esta discussão ocorreu, este bebê tinha 8 meses, atualmente tem mais de 2 anos e já não vê o avô há muito. Boa tarde, estou acompanhada pelo Vítor Pires. Olá, Vítor. Olá, Sarnela. Um avô babado, um pai babado. Sim. Imagina que tem 18 irmãos, não, agora são menos. Não, agora somos 13. Mas eram 18 irmãos, uma família grande. Uma família grande. E o meu pai e a minha mãe ainda são vivos, graças a Deus. Entretanto, o Vítor gostaria de fazer uma pergunta à nossa Praça da Alegria, mais exatamente ao Dr. Jorge Rocha e também ao Manuel Serrão. Isto prende-se com o facto de, há algum tempo atrás, ter deixado de ver o seu neto. Exato. Portanto, o que eu gostaria de perguntar ao Dr. Jorge e ao Manuel Serrão é o seguinte. Primeiro porque eu só tenho aquele filho, é o único neto que tenho. Até a idade dos 8 meses eu vi o meu neto e depois houve um desentendimento entre famílias, do qual isso para mim está sanado. Foi há quanto tempo? Em 2009. Entretanto, o meu filho não me proibiu de ver o meu neto. O meu filho não me proibiu de ver o meu neto, só que disse que o meu neto, a minha casa, ou seja, a casa que também é dele, ou era dele, como ele quer entender, disse que a minha casa não, só na casa deles. Na casa onde ele vive mais a mulher. Entretanto, eu fui proibido de entrar dentro da propriedade onde ele mora, porque aquilo é dos sogros dele. Portanto, está percebida a questão. Não é que esteja proibido de ver o neto, mas na propriedade de um e do outro, não. Sim, não, na propriedade dos sogros dele eu não posso entrar porque foi proibido pela sogra dele. Que é onde vive o seu filho. Que é onde vive o meu filho, exatamente. O meu filho não me proibiu de ver o meu neto. Não me proibiu. Também disse que a minha casa não o levava. Mas há outra questão, Vítor, a que se prende com a sua mulher. Exatamente. E era isso que era a pergunta fundamental que eu queria fazer ao Dr. Jorge e ao Manuel Serrão, é, sendo a minha mulher, não sendo mãe biológica, mas que o criou desde pequenino. Que o criou desde a idade de 6 anos, até a idade de 26, pronto, até a idade de uma vida, de qualquer maneira, uma vida. 25 anos, porque eu estou casado há 26, vivo com a minha mulher há 27, portanto, 25 anos a minha mulher dedicou a vida dela ao meu filho, do qual ele chama mãe. Claro. Sempre lhe chamou mãe, nunca houve outra palavra na minha casa com o meu filho e com a minha mulher, a não ser mãe. Aliás, adoravam-se e ele chegava-se a chatear comigo por causa da mãe. E isso é normal de um filho. Isso é normal de um filho, porque o filho homem, acode muito mais à mãe. É verdade. Será que a Sarnela é capaz de ter experiência disso? Isso é verdade. Pronto, então não estou a dizer nada que não seja verdade. Pronto, o facto que eu perguntava aqui ao Dr. Jorge é os direitos que a minha mulher tem em relação ao neto, sendo que a avó materna disse que a minha mulher nunca iria ser avó do meu neto. Era esta a questão que eu queria pôr. Vítor, muito obrigada. Nós vamos então pedir que, da melhor forma possível, nos possam responder a estas questões, porque o Vítor está muito triste com esta situação, não é? Qual eram os caminhos que eu tinha a seguir, porque no nosso país, para se dar um passo, tem que se perder muitas horas de trabalho em muitos dias, e eu não ganho o suficiente para perder esse tempo. Vítor, muito obrigada. E nós então vamos pedir o favor de nos darem as indicações possíveis para que então o Vítor possa saber mais alguns pormenores de como agir. O que é que terei que fazer? Principalmente a questão da minha mulher. É isso mesmo. Eu adorava que essa questão fosse abordada e que ela tivesse direito, porque isso eu adoro. Muito obrigada. Vamos ficar então. Eu iria gostar de estar presente numa situação dessas, no outro caso do outro avô, da avó, seja assim, se me for possível, se a RTP assim o entender, eu estarei lá sentado ao pé do Jorge e da Sónia. Aí está. Portanto, uma questão para responder e depois um desejo, quem sabe, poderá ser realizado daqui a algum tempo. Sim, espero que sim. Era essa a minha alegria. E principalmente a minha mulher vê-lo também, porque ela chora todos os dias por causa do neto. Todos os dias. Vamos lá ver, Vítor, como é que se vai resolver esta situação. Sim, senhor.
O que gostávamos mesmo, isto serve quer para a Serenela, quer para o Vítor, era que cá estivesse na Praça da Alegria com a sua mulher, com o seu neto, com o seu filho, com a sua nora e com os respectivos sogros do seu filho. Isso era muito bom sinal, sinal que tinham conseguido entrar num acordo. Agora, o que se lamenta, e é por aqui que podemos iniciar a nossa conversa, quer com o Manuel Serrão, quer com o Jorge Rocha. Olá. O que se lamenta é que se use uma criança por causa de uma discussão. Para se estabelecer aqui limites, não é? Para se estabelecer também aqui algum ganho. Muito bem, nós separámos com esta discussão, mas quem tem o bebê sou eu, não é? Claro, eu acho que temos aqui dois planos, não é? O plano jurídico, é o plano emocional e o plano jurídico. E que eu também tenho uma opinião sobre ele, que irei a seguir, que se calhar já não vai concordar com ele. E temos um plano em que se calhar concordamos todos, que é o plano que isto é inevitável. Por um lado, o ideal é que as pessoas fiquem todas bem, e esta coisa de fazer chantagem, de facto, é muito triste. Quer dizer, e eu percebo, nós não sabemos quais são as razões que estão por trás da zanga. Costuma ser entre marido e mulher, não metas uma colher, mas entre pai e filho também não metas nada, nem colher, nem nada parecido. Normalmente até são zangas que nós não percebemos, porque só quem lá está é que percebe. Portanto, eu não também conheço. De qualquer modo, a criança... De qualquer forma, eu posso já aqui dizer, com os dados que disponho, é que acho mal que se esteja a usar a criança como instrumento da guerra. Isso é que acho mal. Uma coisa, podem ter a razão todo o mundo. Agora, querer ganhar pontos, digamos que fosse no combate de boxe, à custa da criança e com aqueles pormenores que é elevo, mas não podes vir, quer dizer, é uma coisa que não é linear. Se não vê ponto, não estou como outro. Agora, vou, mas só se for a tua casa, mas não vou porque a tua casa não posso ir e não mostro. Há aqui realmente uma situação que eu acho que seria de evitar a todo custo. Agora, repito, nós podemos ter aqui também outra visão do problema se soubéssemos as razões da zanga. Porque pode haver razões que até têm a ver com a própria criança e nós não sabemos, não é? Pois, mas aparentemente não nos foram anunciados. Aparentemente, eu aqui, esta posição, antes de vermos a questão jurídica, é essa, é de que o ideal é que estivessem todos bem, e o conselho que se pode dar e que se pede, e quer dizer, que acho que todos devemos tentar fazer, é não usar menores, quando estamos sempre a falar dos direitos dos menores, não usar menores em guerras com adultos. E até porque os menores não são propriedade de ninguém. Exato, não são propriedade de ninguém, por um lado, e por outro lado também, quando hoje fala-se das chamadas armas não convencionais, as armas são proibidas, eu acho que usar menor devia ser uma arma completamente proibida sempre nas relações entre adultos. Vamos tentar fazer aqui uma árvore genealógica, pode ser, para tentarmos também dissipar quaisquer dúvidas. Este senhor que apareceu é avô, que apareceu na reportagem é avô, casou com uma senhora que não é a mãe do pai do bebê, e que, por sinal, se chama Jorge, parece-me, não é? O filho se chama Jorge, sim. Não, Rui. Chama-se Rui. Portanto, o senhor que apareceu na reportagem chama-se Vítor. Teve um filho, Rui, que não é da senhora com quem vive. Suzete. Sim, Suzete, está certo. O que sucedeu é que houve uma discussão entre as duas famílias, Vítor e madrasta, com os pais, sogros do Rui, os pais da noiva. Desse relacionamento do Rui e da noiva surgiu este bebê que está, no fundo, no cerne de todo este problema. Este avô e esta senhora têm direitos, apesar de não ser avó biológica? Feita a pergunta nestes termos, eu respondi objetivamente. Sim, quanto ao avô, talvez não quanto à senhora que vive com ele. Não percebi em que tipo de união, não importa. Mas não com 20 e tal anos... Em situações, pelo menos, análogas à da esposa, não é? Sim. À mulher. Sim, relativamente ao avô, porque a lei o prevê hoje, embora isto tenha que ser dito com algumas regras, com alguns cuidados. Desde 1995, até 1995 havia muito esta discussão, se os avós teriam direito de visita, ou seja, direito de contactar com os seus netos. Porque se entende que este contacto que é fundamental. É fundamental, não é? E isto havia dúvidas e até 1995 não havia lei para isto. Entretanto, há uma alteração legislativa que veio dizer que os pais não podem, sem fundamento e injustificadamente, privar as crianças do convívio com os avós ou com outros irmãos. E isto é uma evolução muito importante. Porque passa a dar-nos um enfoque correto da situação. Ou seja, os pais, apesar de terem responsabilidades parentais, hoje chamam-se responsabilidades parentais e não poderes parentais, para que se perceba que o objetivo principal é cuidar da criança. Claro. Os pais, apesar de possuir a criança. Exatamente. A terminologia é importante. Exatamente, a terminologia é importante. As responsabilidades parentais, essas responsabilidades não permitem que os pais, abusivamente, sem qualquer justificação, privem as crianças do contacto com os avós ou com os seus irmãos, porque se entende que este contacto que é fundamental. Daí que
Embora, curiosamente, isto tenha suscitado ao longo do tempo e continua a suscitar alguma polémica nos nossos tribunais, até aos tribunais superiores. Isto não é ainda não é completamente pacífico. Eu estou imediatamente a pensar numa Ana. Pois, por exemplo. Sim, Que sim. possa, de repente, ser separada de uma O que a criança lei permite... que tenha sido Pois, mas cuidado isso está por fora. ela, não é? Está fora. Está fora deste âmbito familiar. Está fora deste âmbito familiar. A lei prevê este direito para avós e irmãos biológicos ou dentro da adoção. Também será Ou no sistema válido. da adoção. Também Mas será se válido para legalmente os não houver pais, uma para aqueles que ligação, sejam pais. Se legalmente não houver uma ligação, perde-se o direito. Pronto, esta senhora não terá direito de, por esta via, aceder a um direito de visitas tutelado pelos tribunais para poder contactar com a criança diretamente. O que poderá fazê-lo é uma forma enviesada, se quiserem, mas é o próprio companheiro, o próprio marido, estabelecer um regime de visitas relativamente à criança em que se faça acompanhar da sua companheira. E isto, creio que não haverá obstáculo de monta a isto. Em todo caso... Pode o pai, ou no caso, os outros avós, proibir a visita, dado que a outra senhora está presente? Como estão em casa deles, podem. Não é? Os outros avós, não, porque a lei irá, a decisão judicial irá vincular aqui os progenitores. Não é? Portanto, haverá aqui uma colisão de direitos. Os outros avós, pelo que se percebe, são proprietários da casa. Não é? E poderão limitar o acesso a essa casa a quem eles muito bem entenderem. Não é? A lei pode obrigar o filho Rui a levar o neto à casa do avô? Pode ser, senhor. Pode ser, senhor. Os tribunais podem decidir que o filho Mas agora será vou mais obrigado. longe. É que nessa casa vive a madrasta. Paciência, paciência. Mas o que estará aqui em causa é o direito de visitas do avô. Não é? E pelo facto do avô ter uma outra companheira, não pode ver cerceado o seu direito de visita, de contactar com o seu neto. Não é? E desde que esteja No tutelado. fundo, que é o que o Vítor pretende. No Que é o que o fundo, Vítor ter pretende. a visita do Por isso seu é que eu neto disse- se toda a quisermos indiretamente da sua esposa, o fazer também. Exatamente, por isso é Nessa que via. é uma forma inteligente, as mulheres são sempre subtis nestas coisas. Não é? No fundo, acaba por ter a pretensão daquilo que Consegue alcançar quer. o mesmo objetivo por esta forma, já que não está a ter possibilidade de aceder livremente ao contacto com o seu neto, exigir que o Tribunal regulamente este direito de visitas, não é? E que seja em sua casa apresentado em Tribunal os fundamentos, dizendo claramente que há aqui um problema representado por esta companheira, tornando isto claro perante o juiz, porque o juiz lá estará para perceber estas motivações e para tomar uma decisão que permita equilibrar isto. Com certeza com mais dados do que aqueles que nós Que descobrimos nesta história. nós temos dados E já agora, escassos. porque falou neles, esses fundamentos estão também tipificados na lei para proibir essa visita, por exemplo? Relativamente à companheira. Relativamente ao avô, por exemplo. Pode haver um comportamento de risco. Pode. Digamos que o que prevalece aqui é o interesse do menor. Embora a lei pareça, no seu conteúdo, sugerir a ideia de que também existe um direito de visita por parte dos avós. Há um direito. Estamos a falar aqui de um direito também dos avós. Mas na confrontação destes dois direitos, entre o Prevalece direito do o avô superior e entre o interesse direito... da criança, não é? Exatamente, é essa a palavra correta. Prevalecerá sempre o superior interesse da criança. E nessa medida, ao termos aqui uma colisão destes direitos, acabará por, em alguns casos, decair o direito dos avós perante o direito das crianças. Bom, mas nós dificilmente saberemos o direito da criança quando se trata de uma criança de 2 anos, se terá ou não terá saudades da madrasta. Ora, mas... Isso é difícil. Mas imagina, por exemplo, que, não é o caso, não é? Mas que os avós a quem não é permitido moram no Algarve. Havendo distância, não é? Havendo Geográfica. distância. Eu moro, para não já dizer Nova Iorque, nem Brasil. Sim. Quer dizer, no Algarve, entre o Porto e o Algarve, entre Lisboa e o Algarve. O Tribunal podia obrigar os pais a irem levar o filho ao Algarve, aos avós. Não, mas podem obrigar. Eu tive um caso desses muito curioso, que se passava num tribunal dos arredores de Lisboa e estando os pais da criança aqui no Norte. E o tribunal decretou que os pais teriam que disponibilizar a criança para estar com os avós, deslocando-se eles de Lisboa aqui ao Norte. O problema é que a eficácia prática das decisões judiciais é complicada, mas por isso é que estão previstas sanções. Se isto for incumprido, como o Sr. sabe, os pais que violem esta regulamentação incorrerão em coimas, incorrerão em multa, incorrerão em sanções e em indenizações. Inclusivamente podem ser obrigados a pagar as despesas que tiveram os avós para se deslocarem ingloriamente ao norte para verem a criança. É um caso que se passou já nos nossos tribunais. Eu gostava de dizer agora,
eu percebo que a lei... Não estamos de acordo com a decisão jurídica, mas não, não estamos de acordo é com tal lei. Eu não estou de acordo porque acho que esta lei é daquele tipo de leis que existem, que até pode ter tido um bom intuito, mas depois na prática se revela terrível. Aliás, repare, hoje em dia o que é que começa a acontecer? Começa a acontecer com a longevidade cada vez maior. Por exemplo, a minha filha quando nasceu tinha uma bisavó. E eu já não fui pai propriamente cedo. Sim. É muito natural que daqui a 10 anos comece a haver muita gente. Portanto, se estamos aqui a regular problemas com avós, que são 4 à partida, quando começamos a ter que... O que é que os avós têm direito e os bisavós não vão ter? Os bisavós já são 8. Qualquer dia a criança tem uma agenda... Este é um ótimo embrulho jurídico, mas para conversarmos numa outra ocasião. Obrigada. Bom fim de semana. Até segunda.